Vamos iniciando, esperando o pessoal receber as notificações. Esperar a Aline entrar. Diego, a Maíra também já tá aí. Gabi também. Ana Pereira. Diego, avisa a Aline que ela tem que entrar para eu chamar ela. Entrou. Dani, Margarete. Oi. E aí, beleza? Aí, agora com a luz, você tava escura aí. Não, é porque a internet deu uma travada. Custou aparecer que eu tava aqui, né? Eu mandei o Diego, eu falei com o Diego para te avisar. Deixa eu ver se a luz fica assim melhor. Tá melhor assim a luz? Mais forte estava melhor. Deixa eu aumentar. Assim? Deixa eu mudar de lado. Pera. Assim? Tem que ser assim. Isso. Ai, você tá dando uma travadinha, a chuva tá te sacaneando ainda. É. Boa noite, gente. Como que tá todo mundo aí? O pessoal tá entrando. Margarete, a Fábia também chegando aí. Poliana. Olha, Almeida. Dá um tempinho pro pessoal chegar. Vamos. Quer ir falando sobre a nossa próxima live? A gente Fala agora e fala no né? final, né? Lá no final também a gente fala. A nossa próxima live, né? Já com a chegada do final do ano, a gente vai dar uma pausa, né? As festas, apesar que nessa época nem vai ter festas. Mas acaba que com a família a gente reúne. Então nós vamos dar uma pausa agora e nós vamos voltar. Nossa próxima live vai ser dia 7/1. Vamos continuar com 3 capítulos, porque acaba que o pessoal dá uma... como é que fala? O pessoal viaja, dá uma descansada, os filhos, acaba que a aula online vai parar, né? Vai parar de acontecer, então vai ficar mais corrido. Então vai continuar 3 capítulos. E também não dá para falar mais de 3 capítulos na live. Porque dezembro sempre emenda as festas, né? A gente sempre viaja para casa dos pais e é mais difícil da gente fazer. Aí a gente combinou de fazer, então, 7 às 9, do dia 7 às 21. A gente deixou os 3, né, Wagda? Porque a gente acha que a gente não consegue falar mais 3 capítulos numa live só. Porque a gente fala demais. Fala demais. Então o próximo vai ser 7, 8 e 9, né? E aí eu vou vender meu jabá, que amanhã eu começo a novena, né, de catequese. É uma novena mais infantil, mas dá para a família toda participar. Então amanhã, 7 horas da noite, aqui no Instagram e lá no meu YouTube, vou fazer uma novena aí para a criançada. Quem quiser, pode ir lá, que vai ser bem divertido, assim esperamos. Gente, quem tem filhos e quem não tem também, se puder acompanhar, a novena tá bem bacana mesmo. E tem coisas para crianças fazer durante a novena e é muito bacana. Tem novidade do presépio. Exatamente. Vamos lá? Para começar, nós estamos com um públicozinho legal aí. Então vamos lá. Capítulo 4. Nós começamos aqui, hoje nós vamos falar o 4, o 5 e o 6, né? O capítulo 4 de Filoteia, ele gira em torno da importância do diretor espiritual, que foi o motivo que a gente começou isso tudo. Quem não viu as lives anteriores, o motivo da gente começar, de eu procurar esse diretor espiritual, então foi onde tudo começou, essa busca desse diretor espiritual. E esse capítulo fala especificamente de onde a gente vai encontrar, como a gente vai encontrar esse diretor espiritual. Pode começar. Na verdade, São Francisco de Assis
nesse capítulo ele dá as coordenadas, São Francisco de Assis, o Diego me falou tanto São Francisco de Assis. São Francisco de Sales, ele dá as coordenadas, né, para quem está ingressando numa vida devota e que quer ter um diretor espiritual. Ele começa falando da história de Tobias e de Sara. Eu não sei se todo mundo conhece, mas a história de Tobias e Sara é uma história muito bonita, né? Triste e bonita. Mas é uma história de conversão. Fala que Tobias viajou porque o seu pai ficou cego, né, o Tobit, e ele encontrou sua prima Sara, que já tinha ficado viúva 7 vezes por causa de um demônio na época e tudo. E aí, essa história de Tobias, gente, sem quem puder ler minuciosamente, é muito bom. Por quê? Ele tem várias coisas entre linhas desse texto, né, do Antigo Testamento que todo cristão deveria saber. Ele fala sobre o jejum e a oração, ele fala sobre a penitência, ele fala sobre a espera, né, do amor dos dois. Eles oraram 3 dias após se casarem, né, para concretizar as núpcias. Eles falam do poder da oração do pai também, né? Nós que estamos em família, que temos família, o poder da oração de uma esposa, de uma mãe, de um pai, de abençoar os filhos é muito grande. E hoje em dia está se perdendo, né? Esse Deus te abençoe está se perdendo. Você vai sair, toda hora que vai sair, bença mãe, bença pai. E no mundo atual não se vê mais isso. Parece que as pessoas têm vergonha de pedir uma bênção. Você chega no padre, pede a bênção. Sua bênção, padre. Sua bênção, dom. Eu acho engraçado que às vezes alguns padres que eu encontro, principalmente os mais novinhos, né? Os padres mais novinhos, e eu tenho costume de falar bênção, padre. E eu acho engraçado que alguns padres mais novinhos assustam assim. Opa, o que essa menina tá pedindo bênção? Não. E olha, ele só... Desculpa. Pode falar. Pode ir. É que eu ia te perguntar se você chegou a notar, não, só se chegou a notar essa passagem de Tobias, você chegou a notar o versículo? Pois é, por incrível que pareça, não, você acredita? Eu gosto de anotar. Eu não anotei. Porque como essa eu já sei de cabeça, as outras eu tive que relembrar e aí eu procurei. E essa eu já sabia, assim, de cabeça, eu não anotei, mas a gente pode deixar no direct. A gente deixa depois. Pessoal. Lá. E aí, nessa passagem também tem o arcanjo Rafael, gente. Por isso que ele é tido como arcanjo da cura, né? Que acompanhou Tobias durante a jornada. E é interessante como os arcanjos aparecem, assim, na Bíblia, e a gente não sabe qual é a história por trás, né? São Rafael é da cura, aí tem São Gabriel e São Miguel da defesa. E aí é nessa história de Tobias que o arcanjo Rafael se torna um anjo. Se torna não, né? E as pessoas começam a vê-lo como anjo da cura. Se torna público, vamos assim dizer. Sim, as pessoas começam a ver, né? Porque ele já era, né? E é. Mas aí São Francisco de Sales, ele começa a contar nessa história de Tobias, e aí ele fala que Tobias foi mandar um filho dele, se eu não me engano, né? Me corrija se eu estiver errada ali. Mas ele manda um filho dele visitar umas terras vizinhas. E ele diz para o seu filho, olha, você precisa de um amigo fiel e uma pessoa honesta para te acompanhar. E aí ele adentra nesse assunto. Ok, na vida a gente precisa de um amigo fiel para nos acompanhar. Pode falar. Tobit mandou Tobias. Que os nomes... Isso. Eu estou confundindo. Tobit mandou Tobias. E aí ele pede um amigo fiel para acompanhar. No caso de Tobias, um anjo, né, que foi ele acompanhando, o arcanjo que foi ele lhe acompanhando. E aí São Francisco de Sales, ele desenvolve toda essa importância desse amigo e o quão ele tem que ser fiel, o quão ele tem que participar da sua vida e de trocar. Eu acho bonito que um amigo assim que troca mesmo confidências. O diretor espiritual, seja lá quem for, é uma pessoa que vai trocar experiências mesmo. De geral, assim, ele fala assim, você se mostra ali o tanto que você é bonito, o tanto que você é feio por dentro, né? Que você se abre de verdade ali para aquele amigo. Pontuando, né, gente, que não é qualquer amigo que vai se tornar, assim, ele fala do diretor espiritual, a gente, assim, opta por ser uma pessoa sábia, ele prega muito isso, né?
Uma pessoa sábia, uma pessoa que conhece as coisas de Deus, que vai saber te aconselhar. Na verdade, um diretor, o que que um diretor faz? Ele te conduz pelo caminho, né? Se você vai no boteco e arruma vai no boteco e arruma um diretor espiritual no boteco, gente, aí é o caminho que você é ladeira abaixo. Então, assim, ora para Deus para te enviar um diretor espiritual da sua paróquia. Se você tem pessoas que têm medo de padre, né? Muitas pessoas católicas, infelizmente, têm muito medo de padre. A gente tem que pontuar que a igreja é santa, mas os homens são pecadores, né? Então, assim, vai ter padre que você não vai se identificar. Eu falo assim que a gente não precisa gostar, a gente tem que respeitar, né? Todo é uma busca, né? A gente vai tentando até achar. Você não precisa gostar, e você não vai na igreja por causa de padre. Você vai porque ali é onde você encontra Deus, onde você tem a comunhão com Ele. Então, procura, gente. Sempre tem, todas as paróquias que eu já frequentei, sempre tem tanto de padre de estilos diferentes, né? Assim, tem o carismático, tem o mais retraído. Eu tenho o padre Edson da paróquia aqui de São Francisco de Assis, que agora é meu confessor, né? Tadinho. E eu lembro que a primeira vez que a gente se encontrou, ele já tacou na minha cara. Ele falou assim, quem que você pensa que é? Aí você já engole seco. Eu gosto desse. Quem que você pensa que é? Eu pensei assim, gente, quem que eu sou? Então, assim, eu tava até achando que eu era alguém, mas fiquei na dúvida agora. Procura um diretor. São Francisco de Sales, ele fala isso. Procura um diretor que vai te direcionar, que não vai passar, não vai cobrir as suas misérias. Ele quer expor. Ele fala dessa importância de expor para se curar. Exatamente. E aí ele até cita Eclesiástico, eu gosto muito desse versículo de Eclesiástico, né? Um amigo fiel é uma forte proteção. Quem encontrou um amigo achou um tesouro. Para quem quiser anotar, está em Eclesiástico 6, de 14 a 17. É muito bacana. Eu li só uma partezinha, mas de 14 a 17 ele fala mais sobre esse amigo que a gente encontra. E aí eu quero partir daí, assim, a importância, né, que ele cita como amigo, né? A gente está falando aqui de um diretor espiritual que pode ser um padre, que ele vai virar ali um amigo, um religioso, uma religiosa, enfim. Mas ele diz amigo, e aí eu fiquei assim pensando na importância que tem da gente escolher as nossas amizades, né? De ver que quem que está ali ao nosso redor, quem que está nos aconselhando, porque acaba assim que, igual a gente falou, acho que foi na primeira live, né? Que é a dificuldade de encontrar um diretor espiritual. Então acaba que quem age, quem trabalha ali como diretor espiritual são os nossos amigos. E essa importância de escolher bons amigos. E eu digo muito assim, por exemplo, eu vou falar, briguei com meu esposo, aquela pessoa vai te falar assim, não, você tem que ser calma, tem que ser passiva, ou aquele amigo vai falar, separa mesmo, que é o melhor que você faz. Eu costumo muito dar esse exemplo, porque principalmente amigo, a gente sempre desabafa sobre vida matrimonial, e é aquele amigo que dá aquele conselho sábio, né? A gente tem que ter esse discernimento, rezar e pedir a Deus, para ter esse discernimento de saber escolher, aquele amigo, ele está me fazendo bem ou não? Ele está acrescentando na minha vida ou não? Ele fala isso, né? Até no finalzinho do capítulo 4, ele fala que o amigo fiel, ele pode dar força com a doçura, né? Tem que ser ele fala que tem que ser todo espiritual, essa amizade toda santa, toda sagrada e toda divina. Por quê, gente? Você expõe fatos da sua vida para essa pessoa que você vai confiar, que ninguém sabe. Onde que nessa amizade você não vai carregar máscaras, né? Você vai falar, olha, eu tenho esse problema. Eu tenho problema com isso, com isso, com isso. O que você acha? O que você me aconselha? Então, assim, eu queria deixar de tarefa, né, para as filoteias nossas, fazer um exame de consciência, assim, hoje na hora que for dormir, gente, deita a cabeça no travesseiro e pensa nos momentos ruins, porque os verdadeiros momentos que você descobre os amigos são os ruins, infelizmente, né? Os que estão nos ruins também estão nas épocas felizes da vida da gente. Mas pensa naquele amigo que esteve sempre ao seu lado, não presencial, mas às vezes aquele amigo que você pode mandar uma mensagem assim, oi, pode falar?
que você pode contar mesmo realmente com ele em todos os momentos. Pensa nesse amigo e manda uma mensagem para ele. Fala, ó, muito obrigado. Não precisa falar muita coisa. Porque a gente conhece quem esteve do lado da gente em todos os momentos, né? Porque os amigos que não são amigos, ele fala, né, disso que o amigo fiel é como tesouro, e aqueles que não ficam ao seu lado não são amigos de verdade. Que não estão do seu lado na pobreza, na riqueza, é como se fosse um casamento, viu, gente, essa amizade. Então, assim, faça esse exame de consciência e manda uma mensagem para ele saber que ele é importante na sua vida. Eu vou aproveitar o ensejo de amigo e vou fazer aqui uma rasgação de seda. Eu, quando comecei a procurar um diretor espiritual, né, eu com o canal, sendo até assim, em frente de um tanto de gente, senti a necessidade de achar um diretor espiritual. Não sei, rezei. E aí perguntei para Josi, minha amiga, que é minha prima, e falei com ela, o que eu faço? Aí ela falou, reza que Deus te guia. E aí eu não sei porque, eu achei que foi muito divino, assim, que apareceu um Filoteia. Eu falei, gente, de onde surgiu esse Filoteia? E aí, lendo Filoteia e lendo esse capítulo, ele fala muito de amigos e amigos que são anjos. Ele diz assim, reze e peça a Deus. E não duvida, ele vai te mandar. Nem que seja uma pessoa, um anjo, ele vai te mandar. E aí, lendo esse capítulo, eu descobri que eu já tinha meus diretores espirituais, eu só não estava reconhecendo. E aí, meus diretores espirituais que eu acho hoje essa minha amiga, a Josi, que me deu o conselho de rezar, e você, Aline, que a Aline é rasgação de razão, e a Aline é minha diretora espiritual que eu acho, eu vou até contar aqui um caso nosso, mas a Aline nós temos assim. Quando só para falar que é recíproco, viu, gente? A Wagner me atura também em todos os momentos da minha vida, coitada. Mas eu acho bonitinho uma coisa que a gente faz é assim, a gente nunca fala direto, eu preciso conversar com a Aline, nós donas de casa, de manhã a gente nunca tem tempo. Aí de manhã eu mando uma mensagem para ela e falo assim, eu preciso conversar com você à tarde. E aí, e vice-versa, e a gente sempre conversa à tarde, que de manhã não dá prazo. E aí a gente sempre reza, veja, eu sei que a Aline faz isso, eu também faço. A gente acende a vela, reza. Teve um dia que eu esqueci de desabafar com ela, ela falou, rezei à toa, acendi vela à toa. Então a gente tem esse carinho de saber que a outra vai desabafar, e eu peço, às vezes a Aline fala, preciso conversar com você, eu falo, Divino Espírito Santo, que eu seja canal de graça na vida da Aline. E assim, faça isso pelos seus amigos, e você que está assistindo, faça isso pelos seus amigos e arrumem amigos que façam isso por você, que vão dar conselhos bons, que vão dar conselhos que vão acrescentar, que vão somar na sua vida e que não diminuir na sua vida. E é isso, julgamento, né? Vai fazer eu chorar, eu já sou chorona, não posso chorar não. Eu tenho o dom das lágrimas. Eu não. Mas eu falo também que todos os momentos que eu precisei, você sabe que você estava lá, né? Te liguei já de altas madrugadas. Mas a Wagner falou uma coisa, e é verdade, a importância de acender uma vela para o seu santo de devoção, eu acendo todos os dias. Aí quando tem algumas coisas que eu preciso aconselhar igual a Wagner, acendo 2 velas por dia, não tem problema. É importante essa questão da vela, sabe, gente? Assim, é para você lembrar que tem alguém olhando por você, que tem alguém te amparando, né? A Fábia falou que já leu alguma coisa sobre orientação para pedir a Deus um diretor espiritual e que Deus atende, nem que para isso venha um anjo do céu. É isso mesmo, viu, Fábia? Às vezes o seu diretor espiritual não existe aqui na Terra, Deus te manda um anjo consolador. A Wagner falou sobre os anjos da guarda na live passada. Quem não assistiu, procura lá no IGTV, acho que tá salvo, né? Tá salvo sim. A importância do anjo da guarda que nos acompanha. E aí você tá falando da vela, me fez lembrar um pouco um vídeo do Felipe Aquino que ele fez, e ele disse assim, a gente tem que acender a vela, mas a gente tem que fazer por onde? Ele falou assim, a gente acende a vela e reza ali. Aí ele fala assim, porque a pessoa que só acende a vela e não faz nada, a vela fica lá pagando a promessa sozinha. Eu falei, ela fica queimando e pagando a promessa sozinha. Ele falou, não, se você acender, você tem que pagar a promessa junto com a vela. Gente, expõe o seu coração para Deus, porque eu acho que é onde a gente expõe todas as misérias ao pé do santo de devoção, né? Nós católicos temos muito santo de devoção.
Se você não tiver, que seja assim, né, diretamente para Deus mesmo. Eu me sinto confortada quando eu rezo para Nossa Senhora Aparecida. Então, assim, ela é minha santa de devoção. Eu ia dar essa sugestão agora. Se a pessoa não tem o santo de devoção, aqui em casa a gente faz assim. O santo do dia do nascimento é o nosso padrinho do céu. Então, se você não tem um santo de devoção, pega aí o dia do seu nascimento, vai lá na internet, procura qual santo do dia do seu nascimento e ele vai ser seu padrinho do céu. Se você não tem um santo de devoção, agora tem. Exatamente. E aí, gente, diretor espiritual é para o resto da vida, é igual a eu descobri que nos encontros dos alcoólicos anônimos, todo mundo tem um apadrinhamento. E quando essa pessoa falece, você tem que procurar outro. Você não pode ficar sem padrinho. Eu achei isso, assim, muito bacana, sabe? Que é o padrinho que convida para as reuniões, como se fosse nossa madrinha, né? O intuito das madrinhas da igreja é isso, apesar de hoje em dia ter se perdido, né? Vamos falar a verdade. Um bom padrinho de batismo, ele vai te chamar. Vai te chamar e vai te levar para a igreja. O padrinho, a função dos padrinhos é rezar pela vida da criança, é ajudar, né? Ele se enganhar nas coisas de Deus e na falta do pai e da mãe, tomar essa criança para si, para encaminhar para a vida inteira, né? É uma responsabilidade muito grande. Quer finalizar o capítulo? Eu acho que aqui da minha parte, sim. Eu já posso passar para o quinto. Você ainda tem mais alguma coisa a ponderar? Não, isso mesmo. Acho que, lembrando que ele pontua sempre, né, que tem que ser uma pessoa sábia, de confiança, de Deus, que não vai expor, né, a sua vida para as outras pessoas, porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, que não vai te julgar. Eu acho uma coisa importante uma coisa importante é a pessoa ter os mesmos. Eu estou tentando achar o nome, a mesma linha que você, os mesmos. O mesmo, igual católicos, eu e a Aline somos católicos. Eu acho que a mesma crença que você vai estar mais legal porque vocês vão estar ali dentro do mesmo mundo, né? Da mesma linha. Está olhando para a mesma direção. Não importa se vocês têm objetivos diferentes, mas o seu foco tem que estar na mesma direção. Exatamente. Pulamos para o 5? Pulamos para o 5. Deixa eu abrir. Bora lá. No quinto capítulo, ele fala sobre a purificação da alma. Aí eu acho bonito que no início ele já diz assim, ó, é chegada a hora da poda, agora é que dói. É a frase que mais me marcou nesse capítulo 5. Quem mexe com planta, né, já vai saber que a planta tá lá bonitinha, e você olha para ela, dá uma dó, mas se você podar, ela vai ficar mais bonita ainda. Dá uma dó, assim, às vezes a gente vê a planta bonita com botão de até, principalmente rosa, assim, quando ela tá muito despontuda, você precisa tirar ela, porque ela tá tirando a força de todo o resto daquela planta, né? Então tem que cortar. E aí essas podas são doloridas, até a gente que tá cortando lá na flor, a gente sente pesar de estar podando, e aí ele diz, essa parte da purificação da alma, vamos fazer as podas para que a gente chegue em algum lugar. E assim, quando você poda a planta, né, você percebe que às vezes ela fica um pouco triste, né? Eu falo assim que até a primeira chuva, aí chove, parece que é como se a mulher estivesse grávida, o cabelo brilha, tudo muda na planta, mas dói, né? Isso dói. Eu falo assim que o pecado, ele fala da purificação da alma e ele bate na tecla de como a gente deve combater aquilo que nos corrompe, né? O pecado nos corrompe. Por isso que é preciso você saber quais são suas fraquezas. Ninguém é forte em tudo. Então, assim, nós temos as nossas fraquezas. Eu tenho uma fraqueza muito grande que eu sou muito, assim, eu tenho uma dificuldade com a submissão muito grande. E ele fala nesse capítulo sobre a submissão, né? Sobre a obediência, né? Obediência, submissão. E às vezes eu falo assim, Senhor, me dê um pouquinho da submissão dos santos, né? Ele fala aqui. Porque é difícil a gente, assim, deixar que o outro cresça mais do que a gente, ajudar o outro a crescer, né? E o meu papel como mãe, eu falo que me ensinou muito a ser isso.
né? As mães, elas são degraus, né? Como a escada de Jacó, para os filhos, porque a gente precisa levar eles para o céu. E isso faz com que a gente se despe, né? De todas as nossas máscaras, de todas as nossas misérias, para que a nossa família, ela se una mais em Cristo. E aí, falando dessa purificação, ele cita aí São Paulo, né? Ele disse assim: tem alguns santos que tiveram essa. Deixa eu tentar achar aqui. Tá, ele teve alguns santos, ele cita São Paulo e Santa Catarina de Siena. Tem muitos outros santos, mas assim, ele cita esse supetão, assim, São Paulo estava lá perseguindo os cristãos, eu vou contar São Paulo que é mais conhecido. São Paulo estava lá no cavalo perseguindo os cristãos, aí pá, ele ficou cego, ele escutou a voz de Jesus e ele voltou cristão, ele voltou, pronto, virou cristão, foi questão ali de algumas horas, imagino eu. E pronto, ele já era cristão. Quem não conhece a história de Santa Catarina de Siena, ela tinha 6 anos de idade, ela não era nada, não tinha nada. E simplesmente ela teve uma visão de Jesus e pronto, a partir dali ela já era uma cristã. E aí ele diz que esse tipo de acontecimento, ele falou assim, é muito raro. É raro como se fosse ressuscitar uma pessoa. Ele falou, tão raro como se fosse ressuscitar uma pessoa. Ele falou, então não espere isso para você. Quem somos nós na fila do pão para pegar uma dessa conversão de devoção assim instantânea? E aí ele disse isso, olha, não espere nada disso. A nossa que a gente merece, a que a gente tem, é devagarzinho, degrau por degrau, é subindo. Aí ele até cita o exemplo de um sol, ele falou assim, o sol ele não chega no dia do supetão, ele falou, ele nasce, primeiro fica claro, você nem vê o sol, daí a pouco você vai ver o sol apontar ali. Ele falou, então essa é o nosso tipo de devoção, devagar e com cuidado. E ele fala, e esse caminho é um caminho seguro. Para nós é um caminho seguro ali, que a gente vai sabendo onde a gente está pisando, a gente tem noção ali de onde está pisando. Eu não sei, minha avó sempre falava, né? Ou você vai a Deus pelo amor ou pela dor. E aí a avó sempre fala, pelo amor é bem mais fácil. Por quê? O amor é paciente, né? O amor é paciente, é devagar, é porque você falou, o sol não chega e surge de uma vez. Então, pelo amor, gente, você tem um caminho todo... não que você não vá passar por provações, mas o seu caminho vai ser mais tênue, mais harmonioso, né? Até você chegar ao objetivo de alcançar um coração curado, né? Padre Léo falava isso, né? O beato Padre Léo falava assim, que às vezes um coração curado leva uma vida inteira. Então... quando ele cita São Paulo, que eu e a Wagner tivemos 2 interpretações diferentes dessa passagem que ele fala, né? Ele, para mim, é uma mudança de vida drástica, né? Você não espera cair do cavalo e ficar cego de um dia para o outro. Mas nós temos que nos abrir a essas coisas. A gente vive como se a gente achasse que amanhã a gente já sabe tudo o que vai acontecer. Amanhã eu vou levantar, tenho minha rotina de casa, minha rotina com os filhos. E não é assim, né? A Pamela Arumá citou uma vez uma pessoa que a gente segue no Instagram, depois a gente coloca no link, né, Wagner? Muito ótima também. Muito bom. Ela fala que quando o filho dela foi atropelado, que ela ficou desesperada, que quando ela tentou segurar e ela viu que não conseguiu, e houve o acidente, ela falou que ela perdeu o chão. E vê-lo machucado fez ela começar a pedir a Deus com toda força para que meu Deus, me ajuda. E aí ela falou que veio o pensamento na cabeça dela, assim, e se eu levar ele agora, eu vou ser ruim? Você vai me amar menos? Falei, gente, para uma mãe ter um questionamento desse na cabeça, eu falo que não existe, né? É um questionamento muito forte. Claro que a gente não vai amar a Deus menos, né? Mas é umas provações, é uma mudança de vida drástica. E a gente teve essas 2 interpretações, né? De que o São Paulo foi a Deus porque ele teve que experimentar, né, fisicamente essa mudança, né, de vida, de olhar o mundo com outros olhos, né? Ele ficou, como se ele tivesse ficado cego para os pecados, né? E Deus fez ele enxergar a vida.
né? A cegueira de Paulo eu interpreto muito assim. São Francisco de Sales, durante todo esse capítulo, eu reparei muito duas palavras: paciência, coragem. Paciência, coragem. E por fim ele foi só repetindo coragem, coragem, coragem. Porque a vida devota, ela não é fácil, acho que a gente falou na última live, uma hora que ele falou assim, a gente está indo ao contrário do que está todo mundo indo, do normal, vamos assim dizer. A gente está ao contrário. Se a gente quer levar uma vida devota, a gente está ao contrário disso. E aí ele disse que a gente tem que ter paciência e coragem. E aí me veio muito na mente essa questão de paciência. E ele disse assim, que ele tem dó. Ele fala isso: eu tenho pena das pessoas que começam a fazer a vida devota, fica na emoção. A gente costuma brincar que é a fé fósforo, né? Que acende aquele fósforo e aí tal, na emoção, e aí ela larga aquele caminho de devoção. Ele falou: eu tenho pena dessas pessoas. E aí ele cita a pena também das pessoas que começam o caminho da devoção e já se acham perfeitas. Tem uma semana que eu tô indo no caminho da devoção, eu já tô top. E aí ele fala que Pode falar. Pode concluir. A Maíra a Maíra falou que ele fala também que quando se voa instantâneo, né, tem mais risco de cair novamente. E a gente tem que estar preparado assim, viu, Maíra? Quando a gente se prepara, quando você tem uma alma preparada, esses tombos doem menos, né? Você já está preparada para os tombos. Nenhuma ave consegue voar sem cair. Se você reparar os passarinhos que fazem ninho no seu telhado, eles caem, as mães ficam vigiando de cima e 1 ou 2 dias eles conseguem alçar voo. Então é isso mesmo, gente. Nós não vamos aprender a voar sem levar tombos e sem se machucar, né? Só que a gente vai entender melhor que essas quedas é um aprendizado. Que você vai conseguir. As caídas vão ser mais suaves, né? Mais suave. Você vai planar, igual o Buzz Lightyear, né? Aprender a planar um pouquinho, Voar com aprender estilo. A planar, voar com estilo. E quando ele fala, quando você pontua que a alma que começa, né, é um pouco da história de vida dele, né, quando ele vai no congresso e começa a perceber as imperfeições dele, e ele vê que a alma dele está condenada ao inferno. São Francisco de Sales, ele viveu isso que ele mesmo citou, né, da imperfeição. Quando ele parou para observar as imperfeições dele, ele se viu no inferno. E isso tirou o chão dele. E fala também das almas que se acham melhores que todo mundo, né, das almas devotas, que ingressam na vida devota e acham que já são santos, né? Já se acham demais, né? O orgulho. E coléricos são aptos a isso. Ele cita a escada de Jacó. Ele cita novamente a escada de Jacó. Pode falar. Eu vi aí a humildade dos anjos, né? Que ele diz assim: na escada de Jacó, os anjos, apesar de terem asas, eles sobem degrau por degrau. Então eu falei: quem somos nós, então, que nós estamos querendo sair voando para o céu toda a vida? A gente tem dia que eu acho que meus pecados é igual sanfona, vai e volta. A gente fala assim: gente, eu sei que isso é pecado, sabe? A gente sabe que a gente tem essa consciência, a gente vai e faz tudo igual. Mas isso é um exercício, é o que ele fala. Ele diz que ele comenta até dos santos, né? Ele fala assim: um santo que já é devoto, uma pessoa. Obviamente a pessoa ela vai ser santa depois que ela morre, mas uma pessoa que teve uma vida santa, ele já é devoto, e mesmo assim ele acorda todo santo dia e pede a Deus a mesma coisa: olha, me ajuda aí. Então, o próprio São Francisco de Sales, me fica muito na memória aquela cena dele arranhar debaixo da mesa, né? Então, tipo assim, o São Francisco de Sales tinha esse problema de ser impulsivo. E todo dia de manhã, com certeza, ele falava: olha, eu tenho esse meu problema de ira, me ajuda aí, todo dia. Eu rezo todo santo dia: meu Deus, me ajude com a minha ira. Então, assim, até o santo ele pede todo dia. Por que você, se está nesse caminho, se você quer entrar nesse caminho de devoto, então você tem que pedir todo dia, porque, igual ele fala, os nossos pecados, o que é
como é que fala? Qual que é o nome, gente? As nossas fraquezas vão nos acompanhar até a morte. Tem coisa que vai nos acompanhar até a morte, tem coisa que vai estar ali fazendo a gente pecar até a morte. E o que a gente tem que fazer? Ele fala que deve ser assim, né? Ele fala que deve acompanhar a gente até a morte. Ele fala que o grande aprendizado é você não sentir elas, as imperfeições, né, as fraquezas, mas não consenti-las, né? Que são duas a gente coisas, vai sentir, porque não tem jeito, a gente vai sentir. Isso. A gente só não pode consentir, né? Autorizar ela a mandar em você. Isso. E ele fala que quando você conhece a sua fraqueza, né? Por exemplo, eu tenho problemas de submissão e eu consigo identificar isso e tem horas que eu respiro fundo e permaneço nessa... Gente, quando eu falo submissão, não é submissão né, de violência doméstica, às vezes as pessoas têm essas cabeças assim, né? A gente tem que explicar direitinho. Melhor. Tem que explicar. Não é nesse tipo, não, né? Se a gente lendo Filoteia, você consegue identificar o tipo de submissão que ele fala dos santos, né? Então, quando você consegue identificar na hora que você está tendo aquele impulso de cólera, de ira, de briga, e falar assim, Senhor, né? A Fernanda Zapparella fala assim, Nossa Senhora do Silêncio, silenciai. Né? E respirar fundo e tentar identificar esses gatilhos que desencadeiam você a pecar, você vai começar a ver que o seu dia vai passar mais tranquilamente. Né? Assim, mais sublime, mais tranquilo. Os seus filhos são os seus espelhos, então, assim, eles vão passar um dia mais tranquilo também, né? A casa fica harmoniosa. No trabalho, eu sei que tem gente que não é casado, mas no trabalho, no ambiente social que a gente precisa conviver bem. A Déia sempre diz, né? Ela fala assim que a mulher é o coração da casa. O homem é a cabeça e a mulher é o coração da casa. E meu esposo, ele sempre diz isso, ele fala assim, quando você tá bem, tá todo mundo bem. Quando você não tá bem, ninguém fica bem. Ninguém fica bem. E de fato, pode falar. E aí ele pontua no finalzinho aí que podemos vencer sempre, né? Mas é preciso coragem, o que ele citou nesse capítulo, que é a palavra, né? Paciência e coragem. A palavra-chave. Coragem, paciência para você combater tudo isso, né? E se conhecer, que a gente vai falar mais no próximo capítulo, né, Vai? Da confissão. Aí já vamos pular para o próximo, então. Deixa eu ver aqui, se eu tenho... A Maíra só falou, submissão mais no respeito com o outro, reconhecer o valor do outro. Sim, Maíra, na questão de você saber que o outro também pode desempenhar as mesmas funções que você com maestria. É esse reconhecimento, né? É a troca de respeito. Eu falo que no ambiente de trabalho, principalmente, você não precisa gostar de todo mundo, mas você precisa respeitar a pessoa como um ser humano. Nessa quarentena, a gente está vivendo muito isso. A gente, é a primeira vez que eu vejo, né, nos meus 36 anos de vida, que nós estamos aprendendo a lidar com o outro. Porque a gente pode ser assintomático, sim, mas os nossos avós, os nossos idosos não são. Às vezes, os nossos companheiros, aqui em casa todo mundo tem bronquite. Então, assim, é um respeito mútuo, né? É a primeira vez que eu vejo que a humanidade está tendo que olhar para o próximo e não para si mesmo. Bacana. Podemos pular para o próximo? Que aí a gente já entra na vertente pecado. Esse vai dar pano para manga. Esse vai dar pano para manga. Capítulo 6. O capítulo 6, em suma, assim, em resumo, ele é livrar-se dos pecados mortais. Aí é que nós vamos ao beabá. Pecados mortais. Porque o que acontece? Vamos tentar explicar, vamos um pouquinho de catequese aqui. Os pecados veniais, questão de prova, né? Os pecados veniais são aqueles pecados que o padre na missa, ele consegue absorver. Agora, os pecados mortais não. Na missa não tem absolvição. Os pecados mortais, ele precisa de uma humilhação um pouco maior, de a gente ir lá no padre e pedir perdão pelo aquele pecado mortal.
Aí a Maíra está até perguntando, quais são? Pecados mortais é todo aquele pecado que fere um dos 10 mandamentos. Se você feriu um dos 10 mandamentos, você está em pecado mortal. Caso contrário, caso for uma coisa mais corriqueira do dia a dia, pecado venial, você confessa na missa, na hora do ato penitencial, você faz um excelente ato penitencial, você já comunga ali feliz. Está em pecado mortal? Pode falar. Só uma pontuação, por que é chamado assim? Porque quando você fere um dos 10 mandamentos, né, que é tido como pecado mortal, você tem a ausência de Deus dentro de você. É como se você tivesse morrido, né? Realmente, porque a ausência de Deus é um nada. Eu falo que é o próprio inferno, né? Você ter a ausência de Deus. Então, o mortal quer dizer isso. É como se Deus tivesse saído de dentro de você. Aí O primeiro mandamento já é amar a Deus sobre todas as coisas. Se você seguiu, partiu dali, você cometeu algum dos 10, você está em pecado mortal. E aí São Francisco de Sales, ele vai dar os passos de uma boa confissão. E aí ele diz o seguinte, nesse capítulo ele fala assim, tá bom, até você que tem, eu achei até interessante que eu tenho o costume de confessar, mas ele diz assim, você vai pegar hoje e fazer uma confissão geral, que é uma confissão minuciosa, uma confissão que você vai voltar até lá no passado da sua vida e vai analisar assim, ó, de quando eu nasci até hoje, eu já cometi isso, eu já pedi perdão depois que eu cometi. Então, é uma confissão bem mais minuciosa da sua vida em geral. E, professor, nós vamos partir daí. A partir dessa confissão, nós vamos começar a limpar a alma e a iniciar esse caminho de devoção. Daí ele cita para ler um caderno de orientação, analisando bem o seu passado. Eu salvei um caderno muito bacana que ele vai mandamento por mandamento, ajudando a fazer essa análise de consciência. Quem quiser pode chamar eu ou a Aline no direct, que a gente manda esse caderno, que ele é muito bacana, de fazer um exame de consciência bem assim minucioso, de bem achar detalhado, coisa, né? De achar coisa até que você não sabia que existia. E aí ele diz assim, anota os pecados, ele dá bem o beabá, né? São Francisco Sales é muito detalhista, ele falou assim, então você pega, leia um caderno bacana, ele até cita os nomes de algumas pessoas, eu não sei na tradução suas, mas na Vozes ele cita o nome de umas pessoas, eu e a Aline falou assim, não conheço essas pessoas não, tentamos achar quem eram, e não na verdade, eu acho que são pessoas da época, né, que por volta de 1600, meio regional que direcionava as confissões ordinárias, né, chamadas assim, que fazia esse exame de consciência dos fiéis. E aí ele diz, faz o exame de consciência e anote esses pecados. Porque eu particularmente, na hora que chega no padre, eu falo, esqueço tudo. Dá um branco, né? E aí ele fala, anota os pecados, releia, e aí é a principal, você precisa, né, para você realmente fazer essa limpeza da sua alma, você precisa detestar esses pecados. E não gostar dele, né? Qual que é o nome que ele usa? Abominar. Você precisa abominar esses pecados. A partir do momento que você leu e fala, realmente eu não sou uma pessoa boa por causa desses pecados. Aí sim você vai num padre e faz essa confissão minuciosa, uma confissão que você vai sair de lá até girando. Assim. Você precisa tomar consciência que foi um pecado. Eu tenho uma vez aí que eu fui confessar um pecado umas 3 vezes, mas eu não tinha arrependido do pecado, não. E aí o padre me perguntou, que era na época um padre que eu tinha uma confiança muito grande, ele falou assim, você se arrependeu? Eu falei assim, não, porque se eu mentir eu tô pecando de novo. Não. E aí ele sempre falava comigo assim, vai, pensa, o dia que você se arrepender, você volta e confessa. Eu lembro que eu marquei um tanto de confissão assim, porque eu não conseguia arrepender do pecado. Mas aí assim, quando a gente para analisar, né? A Maíra falou nisso muito, o que consiste a confissão, gente? A gente se conhecer e saber das nossas misérias. Nós somos miseráveis, não adianta achar que um é melhor que o outro, não. Nós, seres humanos, somos miseráveis no mais puro significado dessa palavra. Então, quando você se despe
Não pede alguém que, né, do padre, do seu confessor, do seu diretor espiritual, do seu amigo fiel, e fala assim, ó, eu sou isso, isso e isso. É como se você abrisse um leque de possibilidades para Deus trabalhar, né? Para sua alma ser mais plena. Porque quando a gente fala, parece que o negócio vira uma coisa pequenininha. Eu sei que eu já briguei muitas vezes com as pessoas na minha cabeça, e toda vez que eu brigo, o negócio vai tomando uma proporção enorme, né? Vai criando. E aí na sua cabeça você chega e você fala, e você pensa que tá falando, você bate porta igual novela. Bate porta, tudo. E aí, gente, o negócio vai virando uma bola de neve. Eu falo assim que a gente nunca pode chegar para conversar com uma pessoa que a gente está magoada, imaginando o sentido que a pessoa teve ao falar. Porque a gente não sabe. A Maíra fez uma pergunta na live passada, né? Não vou lembrar bem da pergunta, mas a gente falou assim que é o aconselhamento, né? Foi isso, como aconselhar sem intervir, né? E o ouvir é um exercício. Você precisa ouvir, porque o que pode ter parecido para você algo que te machuca, às vezes a pessoa falou de uma entonação, eu falo que mensagem você dá a entonação que quer, né? Então, assim, às vezes o jeito de você falar é diferente. Então, gente, não tire as conclusões, chega para a pessoa, conversa, não fica falando por trás. A fofoca é uma coisa muito feia. Eu escutei uma frase uma vez, essa frase foi muito importante para mim, principalmente porque eu tenho muita dificuldade de falar. E a frase é assim: as palavras, quando ditas, perdem o seu veneno. Porque quando você fica guardando aquilo, você vai criando um potinho de veneno, e as palavras, quando ditas, ela perde seu veneno. Igual você está falando, às vezes a pessoa falou e nem foi com isso. Então, quando você conversa, perde todo o veneno daquilo que aconteceu, né? E você expõe o seu sentimento. Pode falar, eu também li a pergunta da Fábia, eu acho interessante. A Fábia fez uma pergunta aqui, e eu, Fábia, sim, a pessoa que está em pecado mortal, ela não pode comungar. A pessoa que está em pecado mortal, ela tem que se confessar para então comungar. Eu não sei se é a palavra correta, me corrija se eu tiver, mas isso é dogma? É dogma, né? É um dogma, É um dogma, a confissão é um sacramento, mas você tem que estar, como eu digo nos meus vídeos, você tem que estar limpo para comungar. Então, você tem que estar com a confissão em dia. Então, se eu me confessei hoje, eu posso comungar próximo domingo. Mas se na segunda eu cometi um pecado mortal, no outro domingo eu já não posso comungar. E assim por isso a gente tem que manter. Tanto que ele diz, eu achei até bem mineirês, ele diz assim: confessar-se a miúdo. Confessar-se em menos tempo, para que você possa comungar em paz. Chega a ser eles chegam, as pessoas, eu não sei se tem algum santo que falou isso, é uma profanação você comungar estando em pecado mortal. É difícil, mas o primeiro tapa na cara que eu levei daquele padre que me confessou lá na São Paulo da Cruz foi isso. Ele virou e falou assim: você comungou até então em pecado, você fez tudo errado até agora. E isso me chocou muito. Então, assim, hoje em dia eu levo isso minha vida. Se você me vê não comungando, eu estou em pecado mortal. A nossa igreja, por exemplo, prega a confissão pelo menos uma vez, né, a cada ano, assim, igual a Fábia perguntou. Procura, Fábia, numa igreja, né, assim, não sei se é para você, mas perto de casa, que tem aqui, por exemplo, os padres daqui, eles têm um multirão de confissão. Se você puder confessar só meia-noite, eles te atendem meia-noite. 5 horas da manhã, 5 horas da manhã, na hora que você puder, não é a hora que eles impõem, não. Para a gente aqui, graças a Deus, na paróquia aqui de São Francisco de Assis, em Catalão, eles atendem na hora que a gente pode, que ele fala que sabe que a rotina das pessoas durante o dia é uma correria, né? Então, na hora que você puder, é que ele pode. Então, eles deixam bem claro isso. Mas está funcionando a base do agendamento aqui. Eu confessei recente, acho que a semana passada, eu confessei a base do agendamento, a gente consegue fazer agendamento e tudo mais. Fábia, a Fábia está falando, se não tem pecado mortal no momento. É bom se confessar a miúdo, né?
Pelo menos uma vez no ano, né? Eles falam, o mandamento da igreja diz, pelo menos na Páscoa, confessar e comungar. Não é confissão comunitária, não, né? Vamos pontuar. Isso, né, confessar. O ato de confessar é aquele ato de se dobrar mesmo, de se humilhar. Para mim foi muito difícil. Hoje em dia, graças a Deus, eu tirei esse estigma da minha vida, mas era muito difícil para eu ir na frente do padre e falar porque são pecados, são podres da gente, e eu não quero falar mesmo, não, gente, ninguém quer falar. Então, assim, é pisotear mesmo o orgulho da gente e seguir e falar com o padre. O padre, ele não vai te julgar, ele não vai te falar, ele vai te aconselhar, e, né, ética, né, eu vou colocar entre as ética da profissão de padre, ele nunca vai contar aquilo para ninguém. Ele não pode, né? Ele não pode, ele pode ser excomungado se ele fizer isso. O padre, ele não pode contar o pecado para outra pessoa. Nem se for um pecado, tipo, matei fulano, ele não pode contar. Então, por exemplo, né, que todo mundo pergunta, tá aí, se um assassino chegar e confessar para o padre que matou, o que o padre pode fazer? Ele pode aconselhar essa pessoa a ir até a delegacia e se entregar. Ele não pode denunciar essa pessoa, nem se for anonimamente. Ele não pode, em hipótese nenhuma. Só para deixar claro essa questão dele, ele não pode, de hipótese nenhuma, com pena de ser excomungado da igreja. Exatamente. Teve até um BO na Espanha, se eu não me engano, de um moço que confessou e falou que ia suicidar. O padre super tentou, e aí a família foi atrás do padre para falar com ele que ele não tinha falado. E o padre falou, eu não vou falar, eu não posso falar. Se ele me falou, não, é uma coisa nossa, eu não posso, tchau. Então, assim, essa coisa do padre, ele não te julga. Então, assim, é difícil, mas é muito libertador. E é dogma da Igreja Católica, né? Quem é católico da gema mesmo, tem que estar só em pecado venial, que é ali na missa que você vai se purificar e aí consegue comungar. Estando em pecado mortal, precisa de um padre para te ajudar, porque o padre ali, ele é canal de graça, né? Jesus deixou isso quando mandou em Pentecoste o Espírito Santo, lá na carta, lá em João, né, que ele fala, os pecados que vocês perdoarem, serão perdoados, os pecados que não perdoarem não serão perdoados. E um versículo novo que eu não sabia, lá na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16. São Tiago diz assim, confessai mutuamente vossos pecados. E eu achei isso muito bonito, porque a gente vai confessar com o padre, que é pecador também, é errado, o padre pode ser o que for, ele vai ali absolver, porque as mãos dele, ele recebeu no dia da ordenação o óleo santo. Então ele vai ali, ele vai te dar a bênção, te derramar o Espírito Santo, e sim, você vai sair lá com os pecados perdoados. Maíra deixou, pelo menos, está acabando? Nós temos, já são 9h53, deixa eu passar aqui. Então, só para falar que a Maíra falou pelo menos uma vez pela Páscoa da Ressurreição, isso mesmo, viu, Maíra? E até mesmo, igual você falou, para lidar com esses pecados, né? Porque às vezes a gente pode ficar achando que não está pecando, que não é pecado, mas é pecado sim. E o padre vai deixar isso claro para você saber lidar. Então vamos ter algumas perguntas, porque a gente fala demais, né? E eu vou deixar aqui, eu ia comentar aqui em cima, eu vou voltar lá então, já que a gente está com esse tempinho. Quando ele diz sobre pecado, sobre a parte da gente se conhecer, e aí eu vou citar por quê? Porque eu acho que foi uma coisa muito importante para mim. Conhecer os temperamentos, sabe? Para mim foi muito importante, porque quando eu conheci o meu temperamento, eu fiquei com vergonha um pouco, porque eu sou colega. Então, quando eu me conheci, eu pude ver assim, meu calcanhar de Aquiles é aqui. E aí eu comecei a trabalhar ali, porque até então eu me via assim, aí hoje que eu conheço os temperamentos, que eu sei qual que é o meu, eu olho para trás e via eu antigamente como uma barata tonta, porque eu sabia que eu tinha um problema, mas eu não sabia qual, eu não sabia onde que eu tinha que atirar, e aí eu ficava ali tentando me encontrar no meio disso tudo. E conhecer os temperamentos para mim foi muito importante. Meu calcanhar de Aquiles é orgulho, é ira, e aí eu trabalho ali, só ali.
Então eu paro de perder tempo com as outras coisas que não são, que antes eu achava que era, entendeu? É isso mesmo. Deixa eu ler. Parabéns, viu, Maíra? Maíra vai fazer a primeira comunhão. Esse Padre Gustavo é de grande sabedoria, Maíra. Porque É o da Praça da Glória. Que ela falou Padre que Gustavo é uma tinha gracinha. preguiça de ir na missa domingo de manhã e perguntou, então por que você fez o catecismo, né? É esse que é os bons, viu, Maíra? Pega ele pra Tapa você. na cara. E não larga, né? Tá igual o meu que perguntou quem que eu penso que eu sou. Quem que eu sei na fila do pão? Então, gente, eu queria finalizar esse capítulo que ele fala assim, né? Com carinho para vocês, Filoteia, e fala: trata-se, Filoteia, de uma renovação completa de vida e de uma conversão perfeita de tua alma. Eu acho que ele encerra lindamente o capítulo 6, falando com carinho, né? Que é uma conversão de vida, né? Que é uma conversão perfeita da alma. Então é isso, né? Aí vamos dar de novo os recados que a gente deu no início. Nós vamos fazer uma pausa mais longa nesse final de ano, até porque tem as festas, etc e tal. Então nós vamos ler o capítulo 7, 8 e 9. E a nossa próxima live vai ser dia 7 de janeiro, também às 21 horas, na quinta-feira. E aí eu convido, né? Quando tiver mais próximo, a gente vai fazendo um panfletinho, né, Wagner? Divulgando aí a gente compartilha nos status. E aí eu já faço o jabá da minha novena, que começa amanhã. Então, quem tem criança, vem participar comigo da novena. Nós vamos fazer uma novena meio diferente, que nós vamos fazer no modo colore e conversa. Então, eu não vou estender muito, porque criança não fica muito tempo. Vai ser uma novena que eu vou fazer junto com os meus meninos. Então, é o tempo de colorir aquela parte do presépio, e cada dia a gente vai montando um presépio. Um personagem do presépio. Então não vai ser uma coisa longa, mas eu vou tentar passar para eles a importância de cada pecinha daquele presépio. Então amanhã às 19 horas, aqui no Instagram e também no YouTube. E aí o pessoal... Dá tempo de responder a Maíra? Quanto tempo que falta? Se não der, Maíra, a gente anota e faz na próxima live. Não, dá sim. 21h57, dá sim. Então vamos Purgação lá. É purgatório, Sérgio? É referente ao purgatório, Maíra, desculpa. Maíra. Responde se é que a gente responde. Qual o sentido da purgação? Ai, muito obrigada, pessoal que está falando parabéns. Margarete, Tina, obrigada a vocês por fazerem número aqui pra gente. Aninha, gente, vai ficar salvo. Acompanha com a gente, né, o livro é muito bom. Ô, Maíra, eu vou respondendo, se for, porque eu tô com medo de não dar tempo, né? Não vai. Se for com relação ao purgatório, o que é o purgatório, né? O que nós cristãos sabemos sobre o purgatório, né? É purgação da alma. Purgatório, ficar. É purgatório. O que acontece? O purgatório é onde as almas vão depois da morte, né? E elas esperam esse tempo para serem levadas ao céu. Para se purificar. O nome purgatório é purificação. O que é o purgatório? É a expulsão, né? Se vem do expurgo, né? É a expulsão do pecado para que sua alma seja levada ao céu. O tempo do purgatório não é um tempo igual ao nosso, né? A alma, depois de 3 dias que morreu, foi levada ao céu. Não é esse tempo nosso. Essa alma, ela passa por lá, né? Um momento de repensar, né? Repensar, assim, de purificação mesmo. É muito importante nós, cristãos, rezar pelas almas do purgatório, viu, gente? Para elas serem elevadas ao céu. Isso, a gente tem essa missão de rezar pelas almas do purgatório, e as almas do purgatório também rezam pela gente. Então é um tempo, a gente, né, não consegue explicar o certo, mas a igreja ensina que é esse tempo de purificação. De ficar ali, fala que o tempo não passa igual aqui, o tempo do purgatório passa diferente, se é mais devagar, se é mais rápido, não sei, mas é um tempo diferente, é esse momento de purificação da alma, por isso a importância da gente rezar pelas almas do purgatório, das pessoas que você sabe que morreu, porque pode ser que elas estejam lá, e você rezando, você anda um pouquinho, daquela pessoa anda um pouquinho ali na fila do purgatório. Ô, tia Cida, também te amo, viu? Tia Cida falando. Tia Cida tá aí. Também te amo. Meu marido mandou corações.
Isso. É muito importante quando você rezar pelas almas do purgatório, você pedir, Senhor, que se essas almas que eu estou rezando já estiver sido elevadas aos céus, que minhas orações redirecionam para as almas que mais Para precisarem, outra. porque tem muitas almas esquecidas, né? No purgatório, Isso. infelizmente. Ô, gente, então nós ficamos por aqui, senão não consigo salvar a live. Muito obrigada quem esteve por aqui. Obrigada para quem está elogiando o meu canal. É um prazer, eu espero estar ajudando todo mundo lá e a gente ajudando aqui. Lembrando só que as almas... Isso. Quem chegou no purgatório é só uma porta que tem no purgatório, a porta do céu. Se quanto tempo você vai ficar lá, não sabe. Mas é certo da salvação. Queira Deus que eu vou para o purgatório. Sim, amém. Todos nós vamos. Fica com beijo, Deus, gente. Muito obrigada. Com Deus. Tchau.